sou a Naná e cá estou eu para mais um episódio do podcast Mãos de Vera, um podcast em português sobre tricô, crochê e costura. E estamos quase no final do mês de fevereiro, hoje é dia 26 de fevereiro. Este podcast era para já ter tido um episódio anterior, era para já ter sido gravado no final do mês de janeiro, mas infelizmente se o final do ano de 2021 foi um período bastante difícil, eu diria que estes primeiros 2 meses de 2022 estão a valer quase por um ano inteiro. Portanto, acho que quase tudo me aconteceu, inclusivamente, obviamente, ter apanhado Covid. Sobre isso vou falar depois mais para o fim, não me quero estar aqui a alongar muito sobre o assunto, mas realmente no final do mês de janeiro eu tinha planeado gravar um podcast para fazer um update daquilo que já tinha feito, os planos que tinha, porque já tinha muita coisa para falar, portanto hoje preparem-se que vai ser um episódio longo novamente, mas realmente foi impossível. A vida lá está, mete-se no caminho e é mesmo assim, pronto. Hoje tenho muita coisa para vos mostrar. A primeira já estão a ver, está vestida. E é o meu top Cancún, que eu terminei no final de semana passado, creio. Ainda não fui ao banho, ainda não tive mesmo tempo de o lavar e de o blocar, porque ele precisa aqui de ser compostinho e tal. Mas eu estou super feliz. Eu vou só levantar-me para tentar mostrar-vos. Portanto, ele fica-me perfeito, fica mesmo na altura que eu pretendia, está aqui mesmo a bater aqui na anca. E atrás, portanto, ele tem duas faces, eu posso usar aquela que eu quiser. À frente é em ponto jersey e atrás é em ponto mousse. Portanto, eu fiz as duas opções exatamente para que o top fosse versátil. Repliquei exatamente os mesmos pontos de um lado e do outro, mas confesso que eu realmente não sou muito fã de ponto mousse, de grandes secções de ponto mousse, e por isso obviamente prefiro o ponto de jersey para a frente. Creio que vai ser mais utilizado do que propriamente o de ponto mousse, mas pronto, se me apetecer variar, tenho sempre essa possibilidade. Portanto, este top eu comecei o ano passado em agosto, era o top, era o Clube das Agulhas de agosto, da Companhia das Agulhas, e este top, agora não me lembro do nome da designer, nem tenho aqui a receita para vos poder dizer, mas depois eu ponho aqui em baixo quem é a designer. Este modelo era para ser tricotado em peças, portanto era para serem tricotados 2 quadrados e depois eram unidos aqui na zona dos ombros e aqui nas laterais, deixando só as aberturas para as mangas. E eu basicamente decidi que não queria fazer assim, porque eu sou um bocadinho avessa a costuras e ainda para mais tendo em conta ia ficar, eu acho que não ia ficar bem, e então eu optei por trabalhar em circular. Tive que andar a fazer contas de matemática para calcular, porque ele era para ter ainda mais folga do que isto, e eu achei que não me ia ficar bem. Portanto, eu acho que isto era para ter uma folga na ordem dos 10 a 15 centímetros, e eu decidi encurtar a coisa aí só para 5 ou 6. Depois, portanto, tricotei-o em circular. Portanto, tricotei do cós da cintura para cima. Simplesmente separei a parte da frente da parte de trás e tricotei em separado as costas
primeiro e deixei as malhas em espera. Logo para os ombros, rematei logo aqui a parte do decote, portanto tricotei estas malhas e deixei-as em espera. Rematei as malhas até aqui, depois tricotei estas e deixei-as em espera para quando depois estivesse completada a parte da frente e poder então unir. Fiz um 3-needle bind-off, portanto fiz um acabamento em que fui rematando as malhas com 3 agulhas e ficou perfeito, tal e qual como eu calculava que ia ficar. E estou super satisfeita com esta peça. Obviamente que isto, como todas as coisas de há 6 meses para cá, foi obviamente tirado a ferros. E então eu dei-lhe um grande avanço num dos fins de semana que fui às Caldas da Rainha com os meus filhos, acompanhá-los para um torneio nacional de badminton, e já só me faltava aqui, creio que umas 4 carreiras. Por acaso eu deixei a parte de mousse para o último. Faltavam-me já só 4 carreiras para chegar ao fim, e acabou-se-me um dos fios, porque isto é tricotado com 2 fios ao mesmo tempo. É tricotado com o Madragoa da Rosários 4 e com o Pelagia da Borgo di Pazzi. E então o que aconteceu foi que acabou-se o Pelagia. E eu ainda equacionei a hipótese de, bem, já só faltam 4 carreiras, vou continuar a tricotar isto só com o Madragoa. Mas depois lembrei-me que tinha a amostra. E então decidi desmanchar a amostra. E eu não vos conto, não dá para descrever como é que é possível desmanchar um quadrado assim de tricô e ele fazer nó atrás de nó, atrás de nó, atrás de nó, e depois o fio Pelagia é extremamente fininho, é um fio lace e ainda por cima cinzento, um cinza claro, e foi um absoluto pesadelo para conseguir desemaranhar aquilo tudo. Tive que perder 1 hora por cada serão, portanto foram 2 serões para conseguir desemaranhar tudo, para conseguir ter fio para terminar o projeto. Obviamente que ainda me sobrou-me assim, do Pelagia eu experimentei a pesar e nem chega a 1 grama, porque a balança simplesmente não mexe. E do Madragoa sobraram-me 27 gramas, portanto ainda me sobrou um bocadinho, não foi muito, mas sobrou. Mas pronto, depois de ultrapassar essa pequena metáfora daquilo que é a minha vida, parece que é nós atrás de nós, atrás de nós, ultrapassada essa pequena metáfora e finalmente enovelado o fio da amostra, consegui então acabar e pronto. E estou muito satisfeita. Tenho um top novo para vestir no verão, acho que vai ser muito utilizado, porque, aliás, eu acho que já o podia começar a vestir, porque isto tem estado assim um tempo completamente bizarro. E eu estou aqui com este vestido e posso-vos dizer que estou extremamente confortável do ponto de vista de temperatura, porque não está frio. Portanto, este é um projeto concluído. Um dos vários que tenho para vos mostrar. Portanto, depois vou então mostrar-vos as minhas meias dos Reis. Eu sei que já as viram. A Maria, eu postei no Ravelry, postei no Instagram. Creio que inclusivamente mostrei-as. Foi num Zoom organizado pela Tânia Neves, a Bola de Pelo Criações, e eu acabei por mostrar lá durante o último Zoom que nós fizemos no passado dia 6 de Fevereiro, para exemplificar uma coisa. Portanto, creio que algumas de vós já viram, mas para quem ainda não viu, fica aqui a estreia. É claro que me sobrou fio, sobraram-me ainda fios, eles estão aqui.
Portanto, sobraram-me estes todos. Ainda estão dentro da caixinha. Eu sou... eu achei que... Pronto, sobrou-me isto. Eu tinha quase um novelo inteiro deste fio de Waldy, que é um cinza, e que foi o que eu usei para fazer biqueiras, calcanhares e cós da perna. Portanto, eu com estes restos de novelos... das duas, uma, ou vou fazer outro par de meias, provavelmente mais curtas, mais tipo quase, se calhar ali uma soquete ou coisa do género, ou então vai para uma manta de Metered Squares, uma Cozy Memories Blanket que eu tenho, comecei há mais de 6 anos, e que deve ter para aí 12 quadrados feitos, e eu acho que se calhar até era engraçado colocar lá estes novelos, como recordação, porque aquilo é suposto ser uma cozy memories, ou seja, é uma manta de memórias e é uma manta acolhedora, portanto eu acho que faria sentido colocar lá estes fios. Ainda não decidi a 100%, vamos ver o que é que eu decido nos próximos tempos. Mas pronto, isto foi o que me sobrou então das meias dos reis, e cá estão as minhas meias dos reis, que são assim show. Desculpem lá, eu estou super. Eu adorei as meias todas. Todas elas, acho que ficaram espetaculares, todas sem exceção. E são todas especiais, exatamente porque isto foi toda uma experiência para todas nós que participámos. Obviamente para a Maria, muito mais do que para todas nós. Para a Maria foi mesmo uma experiência inesquecível. Mas eu acho que todo este par de meias, cada uma de nós, das 40 participantes que aderiu a isto, eu acho que este par de meias vai ser, sem dúvida, daqueles míticos que nós vamos sempre recordar em primeiro lugar. E então, cá estão elas. É assim, elas estão terminadas, mas... Esta é a confusão. Esta é a confusão de pontas para rematar, porque, pronto, meias às riscas. E eu mostrei isto a propósito no Zoom da Tânia, porque ela nesse dia tinha publicado um vídeo que eu sugiro a toda a gente de ir ver ao canal do YouTube da Tânia Neves, da Bola de Pelo Criações, que dá um jeitão e que me tinha feito um jeitão assim que eu comecei estas meias. Eu acho que a todas nós, não é? Mas pronto, portanto, como podem ver, há milhentas pontas para rematar. Eu um dia vou tirar assim aí uma tarde e vou pegar, porque eu este tipo de coisa não sou daquelas que faço agora 3 ou 4. Não, eu quando começo é de cabo a rabo. Mas pronto, e então eu não podia estar mais satisfeita com o resultado destas meias. Acho que resultou na perfeição, estão absolutamente fantásticas e vão ser muito usadas, só não vão ser mais usadas porque realmente eu acho que vou ter pena de se estragar depressa, não é? Pronto, eu fiz, então, como vos disse, usei um cinzento que era um fio de Waldy que eu tinha de um outro par de meias, foi das minhas, já não me lembro, foram umas meias rendadas, as minhas, não me lembro agora, não interessa. E então fiz biqueiras, os calcanhares fiz o Fish Lips Kiss Heel. Foi o modelo de calcanhar que eu achei que aqui ia ser mais fácil de conseguir, porque depois não ia dar ali com a... ou não? Sim, aqui fiz um Fish Lips Kiss Heels, exatamente, pronto. E fiz então os canelados também. O que é que eu decidi fazer aqui para a transição das cores e que é aquilo que eu acho que lhe deu toda a piada? Eu tinha feito, creio que há 2 anos, fiz umas meias que eram umas meias de Broken Seed Stitch, que é feito
são feitos. Eu depois ponho aqui uma foto dessas meias, que é feito com um fio sólido, liso, e com um fio colorido. E na altura eu usei um fio, um self-strapping, aqueles que fazem riscas, e que foi tingido à mão pela Rosário Albuquerque, a Dona Maria, de um clube que eu tinha comprado, do Dona Maria, que ela tinha posto à venda e eu comprei. E eu adorei o efeito do Broken Seed Stitch e achei que aqui era uma forma elegante de fazer então a transição de umas cores para as outras, e não me enganei. Não estou nada arrependida de ter feito isto. Acho que deu um resultado, deu uma graça. Ou seja, para não ser só umas simples meias às riscas, deu-lhe aqui todo um aspecto mais interessante, e foi também muito mais interessante de tricotar, porque sabia que chegava ali e tinha aquela secção. Eu só fiz uma repetição do Broken Seed Stitch. Broken Seed Stitch é ponto de arroz, só que quebrado, portanto tem ali é alternado, é um esquema, são 4 carreiras e que são alternadas. E então, lá está, é aquilo que a Maria dizia, às vezes nós tricotamos determinados modelos e há particularidades desses modelos que nos agradam tanto, que nós depois acabamos por incorporar ou adaptar para outros projetos. E este foi claramente um deles e eu estou super satisfeita com isto. Portanto, mais um projeto concluído. Terminei exatamente no último dia do prazo, que era para me poder habilitar aos prémios do Knit-Along, mas pronto, não me saiu nada. Também não pode sair sempre, não é? Da outra vez parecia que andava a limpar os prémios todos dos Knit-Alongs. A minha sorte havia de acabar algum dia. Portanto, mas pronto, estou super feliz por quem ganhou, acho que é mais do que merecido, e pronto, e cá estão as minhas meias dos Reis, que assim que eu rematar as pontas vou começar a utilizar. Não sei se vou começar a utilizar, porque o calor que está, acho que já não vai ser propriamente agradável andar de meias de lãs, não é? E pronto, portanto, este é mais um projeto concluído. Depois tenho ainda outro projeto concluído para vos mostrar. Este terminei há pouco, terminei-o ainda hoje, e que são umas luvas que eu fiz para o Filipe. Portanto, o Filipe já não tinha luvas que lhe servissem e o pai disse: temos que lhe comprar luvas. E eu: mas estás a brincar comigo ou quê? E pronto, portanto, agora estas são as do Filipe. A seguir vou fazer umas para o mesmo modelo, a mesma coisa. Se aqui o Tico e o Teco ainda se lembrarem, porque eu fiz isto, fui fazendo. Não segui nenhum modelo. Curiosamente, as luvas são para o Filipe, mas servem. Portanto, quando deixarem de servir ao Filipe e passam para o Ricardo, não é? Apesar de eu agora ir fazer umas para o Ricardo. O Ricardo obviamente tem as mãozinhas mais pequeninas, se bem que não são assim tão pequeninas quanto isso. Eu estive a medir e a diferença não é muita. Eles são homens o Filipe tem a mão... Portanto, estas servem-me e servem ao Filipe. A diferença que nós temos é que eu tenho... aqui é mais largo, mas ele é mais estreito aqui, mas depois ele tem os dedos muito compridos e então compensa. Bom, eu sei que lhe servem a ele e servem-me a mim. Eu tive que andar a desmanchar porque fiz e depois desfiz e depois não sei o quê, porque fiz esta primeiro, fiz primeiro a direita e não apontei nada do que tinha feito. Só me lembrava vagamente aqui a parte do início do polegar e aqui o punho, que fiz aqui um
nadinha de color work, não, nem é bem, isto nem é quase nada. E depois, quando fui replicar para esta, já não me lembrava de nada do que tinha feito nesta, e então andei aqui, depois fiz nesta e esta não estava igual a esta, mas eu gostava mais do que estava feito nesta, e então desmanchei esta para ficar igual a esta. Estão a perceber? Peço desculpa, isto parece um circo. Mas pronto, estão acabadas. Ele obviamente já não as vai usar porque, como vos disse, estão temperaturas completamente anormais para a época do ano em que estamos. Infelizmente, porque isso tem consequências muito gravosas para nós, para o país inteiro, mas então aqui na região do Algarve isso ainda se torna mais complicado. O que é que eu usei para fazer estas luvas? Usei restos de fio Drops Lima que me tinha sobrado de uma camisola, de uma flax azul que eu fiz para o Filipe, e este castanho sobrou-me da minha Pixelated Pullover, que uma das cores era esta. Eu já não vou fazer as do Ricardo, vou fazer provavelmente com cinza, também um Drops Lima cinza, que me sobrou da minha flax sweater, que eu fiz para mim. Não sei ainda se vou incorporar o azul. A ideia é fazer uma coisa semelhante, fazer uns punhos ligeiramente diferentes para lhe dar aqui um toque de graça, mas eu acho que já não tenho azul suficiente. A ideia era fazer também em azul, que era para ser o elemento que liga as luvas de um irmão com as luvas do outro irmão. Perdão. E pronto, não estou muito satisfeita aqui com os polegares, mas pronto, isto também foi feito assim um bocadinho da minha ideia, e pronto, e já sei, aprendi a lição para as próximas luvas que fizer para o Ricardo, vou ter que apontar tudo, porque senão depois já não sei replicar o que fiz na primeira para ficar a segunda igual. Mas pronto. Estão então concluídas as luvas para o Filipe, que eram para já ter sido feitas no inverno passado. Mas pronto, só agora é que foi possível e, portanto, estão concluídas. Portanto, mais um projeto concluído. Portanto, de projetos concluídos é tudo. Depois... eu tenho andado a trabalhar numa série de coisas, mas e eu tinha-vos dito no último episódio que não me ia deixar influenciar por desafios, nem para test knits, nem para clubes, nem para não sei o quê. O único que tinha já na altura decidido que ia ceder à tentação foi a manta da temperatura. Eu já vou falar sobre ela porque é na secção de crochê e eu ainda estou a mostrar-vos o meu tricô. E então, mas depois a Tânia Neves puxou-me assim pela manguinha, não é? Foi assim, tipo lá, com uma agulhinha, espicaçar, e desafiou-me se eu não queria participar nas meias da criatividade. Um projeto anual também, tal e qual como a manta da temperatura, e foi essa a única razão pela qual eu acedi. Foi essa, e a outra foi porque, além de ser um projeto anual, permitia que eu usasse fio do meu inventário. E então, portanto, aí estava a cumprir a regra de não gastar mais dinheiro em fios. Portanto, como esse pressuposto estava cumprido, e tendo em conta que era um projeto anual para se ir fazendo e tudo mais, não iria ter grande interferência com os outros projetos que eu tenho em mente. Portanto, decidi aderir. Isto está a ser super giro,
porque eu gosto muito deste tipo de desafios esta lógica de projetos em que trabalham um pouco com um determinado sentimento ou com determinada... com algo que nós estamos a sentir naquele momento, uma emoção, um sentimento. E eu já fiz uma mood color blanket em crochê em 2014, que foi o ano em que o Ricardo nasceu, e que foi um projeto super giro e que é um projeto único e que é daqueles projetos que nós vamos fazendo sem nunca ter uma noção exata de como é que ele vai ficar concretamente até chegarmos ao fim do projeto. Portanto, eu acho isso super engraçado. Acho que é um desafio super interessante. E embora a Tânia me desafiou, porque eu aderi. E pronto, e isso permitiu-me também explorar outras coisas. Portanto, tenho tudo apontado, não é? Este tem tudo apontado, porque senão é o caos. E então, eu neste momento já tenho as duas meias em andamento. Portanto, os dois... mais uma confusão de pontas para rematar. Mas, entretanto, agora já sei o truque, não é? E já o apliquei aqui e tudo. Ficou super porreiro. Daquelas coisas... Eu adoro esta comunidade exatamente por isto. Porque nós aprendemos tanto umas com as outras. E tem sido mesmo muito, muito, muito enriquecedor. E então, esta é uma. E agora deixem-me procurar a outra. Porque, pronto, esta aqui eu decidi fazer as duas. Primeiro fiz uma e depois fiz a outra. Eu nunca faço duas meias ao mesmo tempo. Portanto, aqui estão então... Portanto, tem uma cor neutra. Que eu estou a utilizar é um castanho de retrosaria Mondin. Que era um fio que eu já tinha comprado, estava cá em casa. Estava por abrir. Eu abri-o para este fim e vai-me sobrar perfeitamente para a finalidade para a qual eu o comprei. Depois, este verde, portanto, nós temos que escolher as cores. Eu vou só aqui, peraí, vou só pousar aqui uma e vou ficar com esta, porque é mais fácil de vos mostrar. Portanto, deixem-me só aqui ver as minhas anotações, porque senão não consigo orientar, não sei isto de cabeça. Portanto, tenho isto tudo apontadito. Exatamente. Portanto, este verde é fio meia da Rosários 4, na cor 17, que é um azeitona, que também era um fio que eu já tinha comprado, que ainda não estava aberto, que eu comprei para fazer um par de meias, ainda não tinha bem decidido o quê, e então decidi utilizar aqui. E este verde é a cor para para o meu estado de motivada. Portanto, a Tânia definiu uma série de estados, não é bem estados de espírito, são emoções, não sei bem explicar, mas é alguma coisa neste sentido e que tem tudo a ver com a nossa criatividade. Portanto, e ela definiu inspirada, intuitiva, serena, curiosa, expansiva, motivada, sonhadora e então uma cor neutra. E obviamente que no meio do Zoom, não sei como, e eu disse, são estados que nós temos em relação à criatividade, ao nosso lado mais criativo. E então lá pelo meio eu brinquei, se nós não tivermos em nenhum desses estados, é um anti-estado. Então eu arranjei obviamente uma cor para o anti-estado, que no meu caso vai ser um resto de fio Rosários 4 meia amarelo. Não é amarelo, é mel, cor de mel. É cor 2. Depois, isto, portanto, aqui o verde foi porque eu no dia 6 de janeiro... isto é feito todos os 6 de janeiro, 6 de cada mês. Portanto, e há um zoom nesse dia. Portanto,
Nesse dia eu estava-me a sentir motivada e no mês de fevereiro, portanto isto é uma cor por mês, e no mês de fevereiro eu estava-me a sentir serena. E este fio azul é Malabrigo Sock na cor 474 Caribenho. Também era um resto de fio que eu tinha de um shell que eu fiz, que é um dos shells que eu mais uso no meu dia-a-dia. E o que eu tentei fazer foi pegar em fios que eu já tinha, peguei em fios lisos e em fios matizados. Portanto, tenho... A maior parte são fios do Aldi. Portanto, tenho este que é o tal Malabrigo Sock. Tenho este que é Mondin, da retrosaria. Depois tenho esta cor, que é Zackenmeyer Regia Baby Smiles, que é para quando me sinto inspirada. Depois tenho este que é fio do Aldi e que é a cor 1, que é quando me sinto no estado de intuitiva. Depois tenho a cor 705, que é quando me sinto curiosa. Tenho a cor 506, que é quando me sinto sonhadora. Depois, o tal verde que eu vos tinha falado, o azeitona, que é fio meia da Rosários 4, que é para quando me sinto motivada. E este é a cor 295, que é para quando me sinto... 205, peço desculpa, que é para quando me sinto expansiva. E o tal amarelo não, cor de mel, que é o anti-estado. E é tudo. E é isso. É isso mesmo. No meu fantástico saco que eu ganhei no desafio dos 10 anos do blog da Mariana Páscoa, do Meias Marias. E então está aqui as minhas meinhas da criatividade aqui neste fantástico saco. Portanto, é isto. As minhas meias da criatividade. Portanto, eu acho que eu tenho a impressão que ainda dá para quem quiser inscrever-se pode se inscrever, porque como isto é até ao final do ano e está a ser super giro a ver as cores que cada uma das participantes escolheu. Está a ser muito engraçado. Estas vão ser umas meias às riscas, não vai ter aqui nenhumas transições nem nada. Pronto, porque este é suposto ser um projeto sem espinhas, como é o apanágio da Tânia. Portanto, sem espinhas. Só que apanhar, porque obviamente caem-me sempre coisas. Portanto, estas são as minhas meias da criatividade. Estou só a aguardar o dia 6 de março para lhes acrescentar mais uma cor. E o facto de ter começado estas meias... o facto de não ter agulhas de tamanho 2,5, que é o tamanho de agulhas que eu costumo habitualmente usar para tricotar meias. Por exemplo, as meias dos reis tive que tricotar com agulhas número 2, que não é muito o meu hábito. Obviamente tive que aumentar o número de malhas para elas me servirem. Eu estava um bocadinho na dúvida se aquilo ia resultar, mas gostei muito e correu bem e elas servem-me na perfeição. Mas o facto é que eu tinha as meias dos reis, queria começar as meias da criatividade, tinha e tenho ainda nas agulhas. Eu hoje não trouxe para vos mostrar porque não tenho nada além daquilo que já vos mostrei do meu cast-on de Natal das meias de candelabro. Não passei ainda do cós da primeira meia, porque aquilo tem tecidos e eu quero estar concentrada com aquilo. E então tenho essas também começadas e a ocupar um par de agulhas. E, last but not least, ainda tenho outro par de meias nas agulhas, que é um design meu.
e que eu já tenho uma meia concluída. Portanto, eu acho que no último episódio, eu acho que ainda não tinha passado... Já não me lembro se já tinha esta meia... Já tinha esta meia concluída, já não me lembro. Mas pronto, tenho esta concluída, parece uma meia de criança. O que é facto é que ela serve-me perfeitamente, e isto ainda nem sequer foi lavado. Elas são ligeiramente curtas na perna, mas em termos de tamanho assentam perfeitamente. Aqui fiz as carreiras encurtadas à alemã, portanto é um calcanhar de carreiras encurtadas. E pronto. E aqui usei sempre o mesmo fio. O fio que eu estou a usar é um fio da Zackenmeyer. É Regia Silk Color for Fatigue. E é a cor 31. E aqui eu estou a utilizar agulhas 2,5, portanto, eu já tinha tantas agulhas ocupadas que já não tinha mais nenhumas e queria começar as meias da criatividade, não é? E então, o que é que acontece? Só me sobrava uma opção, que era voltar a dar uma oportunidade às agulhas minis. A Maria João, do podcast Pontinhos ao Vento, tinha-me mandado umas que ela já não usava, porque entretanto comprou outras, e ela é fã de utilizar agulhas mini. E então na altura ela enviou-me aquilo para experimentar, mas eu não me adaptei muito, e não, porque ficava com queimbras nos dedos, os dedos dormentes e tudo mais, e não me adaptei muito bem àquilo. Mas pronto, agora lá está, a necessidade aguçou o engenho. E como a necessidade aguçou o engenho, descobri finalmente como é que hei de pegar naquilo e o truque para as utilizar. E o facto é que gostei tanto da experiência nas meias da criatividade que decidi mandar vir um kit da Xiaogu, mas, por exemplo, deixem-me só aqui. Portanto, as que eu utilizei são as que estão numa das meias da criatividade, mas estas são também número 2 e aquelas são 2,5. Portanto, as que eu utilizei foi isto que aqui está. E entretanto, eu depois já vos vou mostrar então nas aquisições as que eu comprei da Xiaogu. E então, digamos que fiquei fã, gosto imenso, acho muito interessante, apesar de continuar a achar que realmente o método ao qual o que eu gosto mais é mesmo o Magic Loop, mas não, já não renego uma ciência que é tricotar com agulhas mini. E pronto, já vos mostrei, a outra meia está concluída. Esta já só me falta para aí 16 voltas para depois começar o calcanhar. E pronto, este é um design meu, é uma coisa muito simples, é um ponto texturado, uma repetição de 4 voltas, faz assim, se eu conseguir que isto não caia tudo ao chão, faz assim uma espécie de umas ondinhas, uns triângulos, e pronto, e é isto. Portanto, este é mais um projeto que está em curso, espero acabar também em breve, porque neste momento o mote é acabar um projeto para poder começar outro. Portanto, eu acabei as meias dos reis, acabei as luvas para o Filipe e acabei o Cancún. Portanto, neste momento já posso começar pelo menos mais 3 projetos, não é? Se bem que ainda tenho outros que estão em curso e que eu quero acabar. Portanto, a lógica vai ser sempre ter um que já está em curso e que vou avançando para poder acabá-lo,
que é para quando acabar poder então dar início a outro projeto. Portanto, e como acabei estes todos, não é? E então, obviamente que já tinha um na calha para começar. Portanto, aquele que tenho na calha para começar, neste momento tenho 2 na calha para começar. 2 não, 3. Ai, Jesus. Sim, eu sou maluca, podem dizer. Eu sou maluca. Bom, mas o primeiro vai ser um flax, uma flax sweater adaptada. Porque eu gosto imenso da forma como a flax cai. Só que desta vez eu vou fazer sem aquele painel de mousse nas mangas. Vai ser uma camisola sem nada de especial. Portanto, é uma camisola simples, porque eu preciso também de um projeto simples e que não tenha que estar a pensar muito, só tenha que me preocupar com aumentos e separação de mangas e boas contas, e que também tenha grandes partes em que é só tricotar e siga. Portanto, e eu já tinha comprado o fio no final do ano, quando eu cheguei a mostrar-vos no último episódio. E então eu já estive a fazer a amostra para eu poder começar. A amostra já lavei. Ela abriu um bocadinho em relação a quando eu normalmente tiro sempre as medidas antes de lavar a amostra e depois de lavar a amostra para ver se há uma grande diferença no tecido. E ela por acaso abriu um bocadinho. Eu fiz a amostra com a agulha número 4 e o fio é este Drops Sky, que eu tinha comprado no final do ano. Aproveitei uma campanha da Senchoku que estava a fazer foi numa Alpaca Party. Portanto, fio Sky. E eu no último episódio disse uma tremenda bacurada que eu espero não repetir. E então, isto é um fio que tem 74% alpaca, tem 18% poliamida e tem 8% de lã. E são novelos de 50 gramas, não de 190, como eu disse no último episódio. Portanto, eu no último episódio troquei as gramas com os metros, eu disse que as gramas disse que eram metros e depois troquei-me toda. Portanto, são novelos de 50 gramas e têm 190 metros cada novelo, cada 50 gramas. Portanto, e são para agulhas também 4, só que isto é uma espessura também decay, é uma espessura de decay. E o flax pad worsted. E eu tinha planeado fazer o tamanho ML, porque eu fiz um L e ele fica-me com uma folga generosa. E eu desta vez queria fazer uma camisola mais justa ao corpo. Portanto, queria baixar um tamanho. Mas agora, como tem uma diferença de cerca de... portanto, a amostra da flax para um fio worsted são 18 malhas por 28 carreiras. E eu tenho, depois de lavada, 22 por 30 voltas. Portanto, o que significa que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer na mesma o tamanho ML. Não quer saber, porque ele, ou seja, não vai ficar se calhar tão justa como aquilo que eu estou a planear. O que vos posso dizer é que isto é extremamente leve. Eu comprei 5 novelos e eu acho que vai ficar uma camisola mesmo muito fininha e super macia e super leve. Portanto, eu em princípio, como já tenho a amostra, ainda não estava seca, ainda não fiz o cast on, agora provavelmente vou fazer o cast on hoje à noite. Portanto, este é um dos projetos que eu tenho para começar a toda a hora. Depois, o outro que também tenho para começar é a camisola Cloudsley da Isabel Kramer, da Lilalu.
que é um projeto que eu já tinha planeado fazer o ano passado, mas que depois foram-se metendo não sei quantos outros projetos pelo caminho e acabei por ir atrasando. Eu já tinha inclusivamente comprado a receita, portanto eu só tenho que dobar. Já tinha comprado o fio ano passado, no início do ano, portanto é fio que eu já tinha cá em casa, em inventário, e que foi comprado especificamente para este projeto. Portanto é fio Rosários 4 de ouro, na cor Ganga, que é a cor número 15, e tenho, 6 novelos. E eu comprei isto na retrosaria da Rosa Pomar. Portanto, só falta dobar as meadas, fazer a amostra e começar. Portanto, este também é um projeto para fazer montagem de malhas, não tarda aí muito. E por último, voltando aos desafios, e de eu não me deixar influenciar por desafios novos e por coisas que depois iam me desviar do meu curso. Mas este aqui não havia volta a dar. Era impossível não ceder à tentação, porque pronto, eu sou, como vocês sabem, eu sou uma papa séries, eu sou viciada em televisão. Infelizmente ando tão cansada nos últimos tempos que nem tenho conseguido ver nada, mas agora daqui para a frente não quero saber, porque vão estrear assim tipo três temporadas de 3 séries que são séries de culto para mim, que são séries que eu sigo religiosamente e que não estão para ninguém. Não estão para ninguém a partir de agora. Uma começa hoje, que é o Peaky Blinders, é a última, e são tudo últimas temporadas, portanto não são todas as últimas temporadas, mas 2 delas, o Peaky Blinders que começa hoje e o The Last Kingdom, que vai começar não sei se é dia 4, acho que é dia 4 de março, portanto são últimas temporadas, vão fechar a série e eu não quero saber, não estou para ninguém. Porque enquanto aquilo estiver ali disponível, eu não descanso enquanto não ver aquilo tudo. Portanto, isto voltando ao desafio. Portanto, este desafio tem exatamente a ver com uma das séries de culto que eu sigo religiosamente desde que caiu, desde que apareceu, e que é o Outlander. E a Tânia também é uma fã incondicional de Outlander, e em conversa com a Sofia Craveiro, da Companhia das Agulhas, descobriram que também tinham isso em comum, e então a Tânia desenhou-me um par de meias para um clube exclusivo do Outlander. Portanto, são as meias Inverness, são lindas as meias, são inspiradas no Outlander, e eu ainda não as comecei, mas obviamente tinha que aderir a este desafio. Ainda para mais, Outlander e meias, era impossível dizer que não era? Não dava para virar as costas a isto. E então, cá está. Portanto, é um clube, é o clube das meias Inverness, que é exatamente onde começa a história do Outlander. E cá está o meu saquinho de projeto do clube, e com os fios que nós vamos utilizar para fazer as meias Inverness. São dois novelos de opal. Portanto, este é o opal uni, e a cor é 5196. Portanto, é o cor de vinho. Eu adoro cor de vinho, como vocês já sabem. E então, lá está, eu ia precisar de agulhas, não é? Portanto, eu comprei então o kit da Xiaogu das minis, que é o Twist Short Combo, que tem agulhas de 5 e de 8 cm, e que são, portanto, tem os cabinhos, elas são intercambiáveis, e eu posso conjugar numa mão uma agulha de 5 com uma de 8, ou posso pôr as duas de 5, ou posso pôr as duas de 8, conforme aquilo que me der mais jeito. Portanto, eu espero ser muito feliz com estas agulhas e com este fio e com este saco de projetos. Eu por acaso imprimi, mas deixei esquecido. Mas eu vou pôr aqui uma fotografia das meias para vocês verem como elas são lindas e como é que era impossível resistir
à tentação. A Tânia vai inclusivamente desenhar mais uma série de peças inspiradas no Outlander e eu espero tricotá-las todas porque tudo o que é Outlander venha, eu adoro. E então, portanto, estes são os meus planos. Vou também fazer cast-on destas meias que ainda não tive possibilidade. E pronto, isso é mais um par de meias para tricotar este ano, para ficar com a minha box of socks cheia. E por último, já só me falta falar-vos, eu tenho andado a fazer outras coisas. Já me iniciei aí numa outra arte manual, que eu não vou revelar agora. Mas iniciei-me noutra arte manual e já comprei material para me iniciar ainda noutra. Porque eu não tenho nada. Eu sou uma pessoa que tem muito tempo livre, não é? Tenho imenso tempo livre. E então, como não estou satisfeita com o tricô e com o crochê e com a costura, que também andei a fazer costura, mas foi só mesmo para. Foi só mesmo para fazer umas bainhas a uns jeans. E que tive que contar com a minha querida Singer, herdada da minha avó e da minha mãe. E que, porquê? Porque a minha brother elétrica está assim um bocadinho desobstinada e precisa de ir à afinação. E então eu simplesmente houve uma tarde que tentei fazer as bainhas, fazer as bainhas às calças e simplesmente não consegui, até que às tantas acabei por desistir porque percebi claramente que a máquina eu ainda a limpei toda, oleei e não sei o quê, mas não havia meio dela querer colaborar, portanto achei que não valia a pena estar a amarrar com a máquina, porque ela não estava mesmo a querer colaborar e precisa de ser afinada. Portanto, nada como a velhinha e fiável Singer, fabricada em 1903, para me safar nestas situações. Ainda bem que eu não meti numa manta de temperatura de costura, porque era o que eu tinha planeado inicialmente. Mas depois achei que era demasiada areia para o meu caminhão e então achei que era melhor repensar a coisa e ir para uma coisa mais friendly, mais amigável, que não me desse tanta dor de cabeça. E em boa hora o fiz. Não está fora de hipótese eu fazer uma manta da temperatura em costura. Eu gostaria imenso de fazer uma manta da temperatura em costura e por esse motivo é que tenho estado a registar as temperaturas mínimas de cada dia deste ano e as temperaturas que estão ao meio-dia de cada um dos dias. Portanto, a acontecer uma manta da temperatura relativa em costura será relativa a 2022, em que vai ter um tecido que será para a temperatura ao meio-dia e para a temperatura mínima. Porque eu decidi fazer esse registro já para me precaver. Pronto. E então, vamos então falar da minha manta da temperatura, que é em crochê. Ai, caiu tudo. Se não caísse. Portanto, estas são as cores todas que eu escolhi, como podem ver. Quando não se consegue escolher, escolhemos todas. Ou quase. Foi mais ou menos isso que me aconteceu, não é? Pronto, não interessa o que caiu. E então, passando então à paleta das cores. Eu tive que comprar uma cesta para levar as minhas lãs todas. E obviamente já caiu. E pronto. Aqui está. Eu já vos vou mostrar. Portanto, são estas cores todas. Temos amarelos, laranjas, cinzas, castanhos, azuis, lilazes, vermelhos. Temos todas as cores do arco-íris. Portanto, eu tenho isto lá embaixo na sala para ir fazendo assim aos pouquitos e tem sido muito giro. E também tenho verdes, rosas, claro, não podia falhar rosas. Claro que não. Estes lilazes. Portanto, a minha manta da temperatura, que é um desafio, também é um clube anual do Clube das Agulhas, da Companhia das Agulhas, e que é um projeto que eu estou a fazer em crochê.
Há quem esteja a fazer em tricô e há quem esteja a fazer em costura. Eu achei que por uma questão de versatilidade e de rapidez, e como também já tenho saudades de fazer uma manta em crochê, porque já há muito tempo que não faço, e fiz muitas mantas em crochê, mas que foram quase todas para dar, e a única que tenho mesmo, minha, é uma... Não, tenho duas. Tenho uma de sofá, que é aquele esquema de canto a canto, que começa-se num canto e vai-se aumentando e depois a determinada altura começa-se a reduzir para chegar ao outro canto. Mas fiz muitas mantas para oferecer, mantas para bebê, mantas para camas de grades, e não tinha nenhuma em zigue-zague, porque fiz, creio que foram 3, não tinha nenhuma em zigue-zague para mim. Portanto, neste momento, esta é a minha manta da temperatura do mês de janeiro. Aqui estão 20 dias do mês de janeiro, não está ainda o mês de janeiro completo. Aquilo que eu decidi fazer, porque eu planeei a manta para ficar com sensivelmente 1,90 m, 2 metros vá, de comprimento e 1,60 de largura. Portanto, o que é que eu fiz? Dividi os 365 dias do ano em 2. Inicialmente a ideia era fazer 2 painéis com metade dos dias do ano cada, mas depois isso dava uma manta pai com 3 metros de comprimento e eu não achei que não era nada isso que pretendia, dava-me mais 3 metros. E então optei por dividir em 4, portanto 365 não dá o número certo. O que é que eu fiz? 364 dá 182 dias e 182 dias dividido dá 91 dias. Portanto, eu vou fazer 4 painéis desta largura, com 91 dias cada. O 60º dia, o dia 365, a cor da temperatura desse dia vai ser o que vai fazer a união dos 4 painéis e o bordo à volta. Portanto, foi a forma que eu encontrei para conseguir que isto ficasse com as dimensões que eu pretendia. Aquilo que eu decidi fazer foi, escolhi uma cor para intervalos de 2 em 2 temperaturas, e vou até aos 48 graus. Duvido que chegue. No ano passado houve um dia que a coisa já andava nos 47, portanto, e tendo em conta o clima que tem estado, não seria de excluir de todo. Para dar alguma graça a isto, porque, como vocês podem ver, eu tenho aqui dias que se sucedem que a cor é sempre a mesma. Então, para dar aqui alguma graça a isto, o que é que eu decidi fazer? Eu faço em ponto alto a temperatura na cor, com a cor da temperatura do dia, ao meio-dia, do sítio onde eu estiver. E depois faço uma em ponto baixo, que é para o estado do tempo. Portanto, se está sol, se está vento, se está a chover, se está a fazer trovoada. Portanto, eu defini vários estados do tempo, não são muitos. Os que eu tenho são... Portanto, tenho o sol, tenho o encoberto, que é quando estão assim nuvens, nublado ou cinzento e chuviscos, e depois tenho chuva ou aguaceiros, trovoada e vento. Pronto. Já me aconteceu, houve um dia em que estava sol, mas também estava vento, e então fiz a carreira em ponto baixo. Portanto, como podem ver, as temperaturas têm sido muito semelhantes. Infelizmente, este tom aqui, estamos a falar de temperaturas na gama dos 14, 15 graus. Aqui, este azul mais escuro, já estamos a falar de 12, 13 graus. Este aqui já se atira para os 16.
E aqui o verde. O verde. Já estamos a falar de 18 graus. Portanto, como podem ver, no terceiro dia do ano estavam 18 graus. E isto é preocupante. É curioso que o facto de eu estar a fazer esta manta da temperatura e o facto de nós estarmos em seca extrema, especialmente aqui na região do Algarve, tem-me deixado ainda mais alerta, porque o facto de eu estar a registrar temperaturas tem-me deixado ainda mais alerta para o facto de que nós estamos a registrar temperaturas completamente fora da norma daquilo que é um mês de janeiro ou daquilo que é um mês de fevereiro. Portanto, eu posso-vos dizer que a temperatura mais baixa que eu registrei desde o início do ano foram 12 graus ao meio-dia. E isto não é normal. Isto não é de todo normal. 12 graus ao meio-dia. Num dia de janeiro. Estamos a falar, isto foi no dia 17 de janeiro. Portanto, também no dia 6 também tiveram 12 graus. Não é normal. Não é normal 12 graus no sexto dia do ano registar esta temperatura. E como podem ver, eu já tive que encomendar mais fio amarelo. Os amarelos são os dias de sol. Portanto, nós tivemos, durante o mês de janeiro, tivemos 3, 4 dias, 5 dias de céu nublado, um dia de céu encoberto e não houve um único dia de chuva. Não houve um único dia de chuva em janeiro. Portanto, e isto preocupa-me. A barragem da Bravura, que é não muito longe daqui, está com 14% de capacidade de água. Nunca tinha visto, tenho 43 anos e nunca, desde que eu nasci, a barragem da Bravura teve com a água tão baixa. Já foi proibida a rega, portanto, a utilização da água para fins agrícolas da água da barragem da Bravura e se este panorama se mantém, nós vamos ter racionamento de água, provavelmente, nos meses de verão. Vamos ter períodos em que vamos ter que racionar água. Eu trabalho na empresa que fornece água no município de Portimão e não vos posso dizer o ênfase e as campanhas que a empresa está a promover exatamente para sensibilizar as pessoas para a importância de poupar água, porque nós provavelmente, se este cenário se mantiver, não vamos ter água no verão. Provavelmente vamos começar a ter situações em que abrimos a torneira e não corre. E isto é assim uma situação. Portanto, desculpem lá isto estar um bocadinho. Eu estou um bocadinho a divagar para assuntos da atualidade, mas que têm tudo a ver com. Se eu não estivesse a fazer este projeto, eu se calhar estava consciente, obviamente, de que realmente não tem chovido quase nada. Eu hoje apanhei 2 aguaceiros, mas aquilo não chega nem para assentar o pó da estrada. E quer dizer, e isto é o reflexo. Esta manta vai registar um ano completamente atípico do ponto de vista das temperaturas. Aliás, este ano acho que está a ser atípico em tudo, não é? Estamos a sair de uma pandemia e estamos a entrar em guerra, num cenário de guerra. Isto parece as 7 pragas da Bíblia ou coisa que o valha. Mas realmente este projeto é o reflexo exatamente daquilo que se está a passar no nosso país, na atualidade. E pronto. Eu estou a fazer, voltando ao crochê, portanto, como já vos disse, já tive que encomendar mais fio, daquelas cores que estão a ser mais utilizadas e que eu comecei a perceber que iria necessitar de mais quantidade. Portanto, a ideia é essa, é ir encomendando à medida que vou necessitando. Perdão.
Estou a fazer a seguir o Ripple Blanket, que é um modelo de manta zig-zag da Lucy, perdão, do Ethic 24, que é um tipo de manta que eu já fiz, sei que fiz pelo menos duas, e estou a utilizar a Merino for Us da Rosários 4. Eu estava a utilizar uma agulha, eu estou a utilizar agulhas agulha de 4 mm e finalmente decidi experimentar o Ferrari, as Tulip. E realmente, sim, são Ferrari. Eu estava a utilizar uma agulha que não me estava a dar prazer nenhum em fazer, em crochetar isto. Continuo a achar que o Merino for Us em crochê não é uma experiência tão prazerosa como é em tricô. Eu tricotei o shell para a minha tia, que a minha tia já recebeu e adorou, fiquei tão feliz. Ela completou há 2 dias atrás, a minha tia completou há 2 dias atrás 90 anos. Portanto, eu quando for grande quero ser como a Albertina e fiquei super feliz porque a minha prima Leonília, a filha, era suposto ter-lhe entregue a manta no Natal, mas depois com Covid, confinamentos e surtos no lar e aquelas coisas todas, acabou por não conseguir entregar logo no início do ano. Depois o lar teve um surto e ela também não conseguiu entregar, e então acabou por, no fundo, ser a prenda de aniversário pelos 90 anos, que eu acho que é mais do que adequado. E ela ficou super feliz. Ainda não vi as fotos da felicidade, mas pronto, conto ver por estes dias. Eu tricotei esse chá para a minha tia com o Merino for Us e achei a experiência absolutamente fantástica. Adorei tricotar o fio, achei que tinha uma definição de malha espetacular, foi uma experiência prazerosa em toda a linha e depois o resultado final foi espetacular. Passando para o crochê, já não posso dizer a mesma coisa. Já não acho que seja uma experiência tão prazerosa. Acho que o fio tem uma torção que já não é tão agradável de crochetar. Infelizmente eu estava a utilizar uma agulha que tinha uma barbela que estava-me a repuxar o fio e por isso a experiência ainda estava a ser pior. Que as Tulip vieram, esta Tulip veio realmente ajudar a suavizar. Mas mesmo assim, continuo a achar que recomendo vivamente para tricotar. Para crochê é bom sim, mas não é tão agradável como as agulhas de tricô. Mas de qualquer das formas vai ficar uma manta super quentinha e muito macia e muito leve. E depois lavado vai ficar ainda mais fixe. Portanto, porque eu sei que tive essa experiência com o chal da minha tia, depois de lavado ficou uma peça absolutamente... Parece que ganhou leveza, parece que entrou ar lá dentro. Eu tenho ido já rematando aqui algumas, escondendo logo algumas das pontas, que é para isto não ser um martírio depois de ter que estar a rematar as pontas. Mas pronto, é a minha manta da temperatura, é o que eu tenho para vos mostrar de manta da temperatura. E é isto. E pronto, portanto, se alguém tiver na dúvida, eu sou um bocadinho avessa, eu não sou muito de ir em modas. E normalmente quando ouço assim muitos elogios, assim, a uma coisa, normalmente isso é, para mim, é logo meio caminho andado para me pôr em pé atrás. Não me perguntei porquê. Eu faço isso com livros, faço isso com séries, faço isso com filmes e já tenho. Normalmente costumo ter razão em ter uma certa reticência em achar que aquilo é assim. Quando a esmola é muito, o pobre desconfia. Mas neste caso aqui, realmente elas valem o dinheiro que custam. Portanto, se quiserem agulhas de crochê boas, eu aconselho. E obviamente que estou a falar há mais de uma hora e o meu telemóvel disse-me já está na hora de calares. Portanto, eu hoje também já terminei, já a luz está completamente a ir-se embora e eu também já não tenho assim muito mais para vos dizer. Dizer-vos que realmente este início de ano tem sido muito complicado a todos os níveis.
especialmente a nível profissional, está a ser mesmo muito difícil. Além de andar cheio de trabalho, as coisas no trabalho não estão a correr da melhor forma. E isso tem-me feito a repensar algumas coisas. Não sei o que o meu futuro profissional me reserva, mas creio que irá haver mudanças. Acho que está na altura de mudar. Mas não sei, vamos, ainda está tudo em aberto. Há muitas coisas que eu ando a decidir. Outra coisa que também aconteceu no início do ano e que foi mesmo muito duro para mim foi perceber que não ia conseguir fazer a renovação da minha casa em Aljur. Já tínhamos passado da fase de fazer uma renovação da casa antiga para termos que demolir uma casa velha e fazer uma construção de raiz. E o que é facto é que se com a pandemia os preços da construção estavam pela hora da morte, calculo que então com o cenário de guerra que estamos atualmente a assistir e que não consigo, para uma pessoa como eu, que sou licenciada em Relações Internacionais, que estudei toda a história diplomática dos últimos 2 séculos, que me debrucei sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e a Sociedade das Nações e a ONU e a gênese e desenvolvimento da União Europeia, que assisti ao vivo e a cores ao fim da Guerra Fria. Estar a assistir àquilo que estou a assistir é assim uma coisa que a minha mente não consegue, não consigo encontrar explicação, apenas dizer que realmente a história é cíclica, a história repete-se e parece que não aprendemos nada com os erros do passado. E eu espero bem que isto não sei, já nem sei o que é que hei de esperar, porque eu confesso que da minha avaliação daquilo que sei da história mundial, e lá está, o facto de ter feito licenciatura em Relações Internacionais, estou muito mais desperta para uma série de coisas que se calhar o comum cidadão poderá não estar. Ter uma superpotência que tem capacidade para destruir o mundo 12 vezes, porque é essa a capacidade bélica que a Rússia tem. Portanto, a Rússia tem 12 vezes, os Estados Unidos têm 14. E a União Europeia não faz... Não sei. Só sei que nada sei. Estou como o Sócrates, o filósofo. Mas pronto, como estava a dizer, a renovação da minha casa não vai acontecer, pelo menos não tão cedo. Não sei quando é que vai acontecer, nem em que moldes, mas para já não acontece. E o facto disso não acontecer tem implicações numa série de outras coisas, planos que nós tínhamos em família, para o futuro, e que não sei como é que... Não sei a que ponto é que ficam. E eu ainda estou a tentar digerir tudo, como podem ver. Depois, no meio ainda não refeita do choque disso, cá em casa o Ricardo apanhou Covid, não teve sintomas absolutamente nenhuns. Eu, que já andava com sintomas, estava desconfiada que estava com Covid, acabei por fazer um teste na farmácia que se confirmou que estava positiva. Isto no meio de um processo de recrutamento. Eu fiz parte do júri em que entrevistei durante o mês de janeiro para cima de 90 pessoas. Ter que conduzir entrevistas à distância com sintomas, a sentir-me péssima mesmo. Não cumpri só 7 dias, tive que cumprir 10.
Foi todo um. Não vos quero maçar com o filme que foi. Desculpem lá, eu vou acender a luz porque realmente a luz está a sair embora. Não vos conto o filme que foi com a Saúde 24 e com o meu centro de saúde e com a minha entidade patronal a me exigir um documento a justificar porque é que eu tinha ficado mais 3 dias em casa, porque continuava com sintomas ao 7º dia. Aliás, ao 7º dia a dor da garganta que já tinha desaparecido havia 2 dias, de repente voltou em força e eu não me senti nem confortável nem segura de voltar ao trabalho, continuando com tosse e com espirros e com dor de garganta, não é? Achei que seria irresponsável da minha parte voltar ao trabalho nestas condições. Tive o tempo todo do isolamento, apesar de estar com sintomatologia, e os 2 primeiros dias foram mesmo muito, muito duros. Só não tive cansaço nem insuficiência respiratória. O resto tive o rol todo. Inclusivamente o pior deles foram os 2 primeiros dias de ter estado com dores musculares horríveis. E continuei em teletrabalho, portanto não parei de trabalhar e, portanto, a minha entidade patronal me pedir uma justificação para eu ter ficado mais 3 dias em casa e depois o centro de saúde de me dizer que não me justificava isso e de me encaminhar para a Saúde 24 quando eu tive que fazer o registro 3 vezes, até à terceira consegui fazer o registro porque, enfim, digamos que tem sido assim um início de ano, e eu por mim podíamos ir já para o 2023 porque se isto continuar assim neste registro vai ser terrível. E pronto. Esperemos que venham dias mais risonhos e que tragam chuva também. E pronto. E desculpem lá este pequeno desabafo no final do episódio, mas também para perceberem um bocadinho porque é que, por mais que eu quisesse gravar, não tinha disponibilidade mental para conseguir estar aqui a falar sobre o tricô, apesar de ter sido a única coisa, das poucas coisas que ainda me trouxe alguma alegria e me trouxe foi fonte de paz de espírito. E pronto, e por hoje é tudo. Isto hoje vai ser o recorde em termos de estar aqui a falar convosco. Espero que tenham gostado. Obrigada por continuarem desse lado. E fiquem bem. Até ao próximo episódio. Tchau. Beijinhos.